Glória a Deus, né, meus amados? Aleluia. Está ali o Ezequiel, seu amigo. Sejam bem-vindos no nome do Senhor, na casa do Deus. Privilégio ter os irmãos aqui. Deus é bom. Amém? Deus é muito bom, amado. Deus tem sido muito bom com a gente. E nesses dias, nós temos passado um momento que eu vejo muitos irmãos falando que está cansado. Você está exausto? Cansado? E quando eu falo cansado, eu não estou me referindo a um cansaço físico, mas um cansaço mental, emocional. Um cansaço que muitas vezes traz falta de energia, falta de expectativa. Um cansaço muitas vezes que talvez você esteja essa noite aqui se sentindo frustrado, com um futuro incerto, ou que vontade de desistir de muitas coisas. E na caminhada da vida, devido às exigências deste mundo e de inúmeras responsabilidades, às vezes nós nos sentimos assim, cansados. Parece que nós nunca alcançamos os alvos. Parece que quando nós alcançamos, colocam mais metas para a gente alcança e corre, você fica cansado, exausto, e parece que nunca chega. Talvez você se sinta assim hoje. Talvez você esteja essa noite se sentindo assim. Mas você não é o único. Bem-vindo a muitas pessoas, inúmeras pessoas, que talvez estão ao seu redor aqui neste lugar, ou ao redor aonde você está, na sua empresa, na sua casa, e você tem visto que essa pessoa, essa alma está cansada. E não falo apenas de cansaço físico, mas um cansaço realmente na alma, nos sentimentos. Creio que há homens e mulheres de Deus, que muitas vezes, com promessas de Deus, mas essas promessas muitas vezes não são alcançadas ou parecem longe. E muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Não sei quanto a você, mas eu passei por isso e passo. Talvez eu seja especial e diferente de vocês. Mas eu acredito que eu tenho um ministério pastoral, mas há muitos homens de Deus, mas há mulheres, há mães que sofrem por causa dos seus filhos. Há pais que sofrem por causa dos seus filhos. Há empresários que sofrem por coisas que passam pela empresa e se sentem muitas vezes cansado, exausto, com estresse, afadigado. Mas nessa noite, Deus vai renovar a tua fé. Amém? E eu creio que você verá um novo horizonte. Sairá daqui com uma perspectiva em Deus. E Deus vai renovar as suas forças. Porque a Bíblia promete, amado. Para você que está se sentindo assim cansado, uma das promessas do Senhor está em Isaías 40. Não sabes? Não sabes desde os tipos antigos que o nosso Deus, eterno Deus, não se cansa nem se fadiga. Dá força ao cansado. Dá vigor àquele que não tem nenhuma força. E ele diz, o profeta Isaías falando que os jovens se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias, e não se cansarão. Por isso, espere no Senhor. Fala comigo, no Senhor. Nós devemos esperar em Deus. Porque muitas vezes em momentos de cansaço e de frustração nós queremos atalhos. Queremos buscar falsos refúgios. Mas a Bíblia é clara que você deve esperar em Deus. Porque de Deus vem a força e a resposta. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E homens cansados, muitas vezes eles se sentem vulneráveis. Feche os teus olhos, eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra seja ministrada essa noite, Senhor, e que ouvidos ouçam a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra
o coração, abra os ouvidos, que todo cansaço não... Pai, há um cansaço de caminhada, mas um cansaço que o inimigo quer muitas vezes colocar de fadiga. O Pai, em nome de Jesus, seja repreendido no nome do Senhor, para que todos ouçam a tua voz, no nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Versículo 15 a 17. Segundo Samuel 21, 15 a 17. Oh, Deus. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benoni, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benoni pesava 3 quilos e 600 gramas. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abinezai, filho de Jeruía, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Os irmãos sabem que como Israel sempre teve batalhas, sempre teve lutas. E é incrível, se você estudar o contexto histórico de Israel, sempre que muitas vezes Israel pecava ou se esquecia do Senhor, sempre Deus levantava o filisteu, levantava o amorreu, levantava os povos ao redor de Israel para prová-los, para corrigi-los, para levantá-los, para que a fé dele fosse avivada. E é tempo de guerra, tempo de luta. Muitos irmãos aqui têm se sentido cansados, porque estão batalhando, estão orando, estão intercedendo, estão pagando preço pelo Senhor. Eu vejo aqui os intercessores, muitas vezes cansados. Sim, eu também, nessa semana passada, assim, me sentindo cansado, exausto. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? E muitas vezes nós não conseguimos diagnosticar, mas no momento de batalha, em muitas batalhas, Davi estava falando aqui, né? Mais uma batalha. E se você for olhando os versículos que se seguem, havia várias batalhas e Davi era um homem de guerra, um homem de batalha. Davi foi levantado como guerreiro, foi ungido como rei, como sacerdote, foi profeta, mas também foi um guerreiro, porque Saul matava 1000 e Davi milhares. E a gente sabe, por causa da unção sobre a vida deste homem, houve inveja, houve perseguição, mas Davi foi um guerreiro. Mas a Bíblia diz que Davi se cansou. Na batalha, muitas vezes, na caminhada da vida, como pais, como homens de Deus, como realmente que você sabe que foi chamado pelo Senhor, mas há momentos que você muitas vezes se sente cansado. É verdade ou não é? Sim ou não? Né? A gente batalha, trabalha. Eu mesmo, amado, estou com umas coisas assim. Eu falo: Deus, eu estou esperando, vai parecer que está longe. E eu falo assim: não é porque eu estou ansioso, é porque as coisas de Deus é assim. Deus tem promessa. É da intenção de Deus fazer aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Mas, amados, nem sempre o tempo do homem é o tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Por isso, muitas vezes, né, a gente se cansa. E hoje, o meu coração está alegre porque vejo, nós passamos por um período difícil. E realmente agora a igreja vai deslanchar em nome do Senhor. E ver as vitórias, os milagres de Deus. Porque nesses dias foram dias de lutas.
Mas Deus é um Deus de vitória, porque sempre depois de uma grande luta, vinha abundância e grande vitória. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso eu estava cantando e celebrando aqui com todo o meu coração, com toda a graça. E eu fiquei com vontade de ficar louvando. Às vezes a gente não tem coragem, mas eu devia ter ficado só cantando aqui em nome de Deus, porque Deus já falou, você podia ir embora já. Eu creio. Se não falou com você, eu já saí renovado. Olha, eu podia ter ficado cantando e ir embora, porque o Senhor falou muito aqui. Renovou a sua força, trouxe o sacrifício da cruz e mostrou para você o quanto Ele te ama. Mas muitas vezes você está exausto. Eu aprendo com o cansaço, quando o cansaço e a exaustão chegam, eu aprendo 3 lições que eu aprendo com Davi. Um homem segundo o coração de Deus. 3 lições que aprendemos com esse homem segundo o coração de Deus. Primeiro, Davi venceu esse cansaço, sua vida, porque tinha uma vida particular com Deus, que fez dele um vencedor em público. Em 1 Samuel 16, 12 e 13, abra para mim. 1 Samuel 12, versículo 13. Desculpa, 1 Samuel 16, 12 e 13. Diz assim: Jessé mandou chamá-lo e veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta e unja-o. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel e voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Amém, amados? A vida íntima de Davi. Davi apacentava. Davi era pastor de ovelhas. Davi era da linhagem de Israel. Deus conhece os seus. Deus, a escala de Deus, a gente sabe que em Israel, o primogênito, ele era o herdeiro, ele era o que adquiria as promessas de Deus, mas na matemática de Deus, Deus não age conforme o homem age. Deus escolheu o último dos irmãos. Quando Deus fala ao profeta Samuel: vai à casa de Jessé e vai que eu tenho um escolhido. E quando ele chega, ele vê ali os seus 6 irmãos, ele vê Eliabe, e ele fala: certamente esse é o homem de Deus. E quando ele fala isso, Deus fala o quê? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência. O homem vê o estereótipo. O homem vê o estético. O homem vê o status. Porém, eu vejo o coração. E ali esse menino ruivo de gentil aparência, né? Passa todos os irmãos e Samuel fala: não há mais nenhum. E aí o pai fala: lembrei de Davi. Está apacentando o rebanho. Nós não sentaremos à mesa até que Davi se apresente aqui. E quando Davi aparece na casa de Jessé, o que o Senhor fala? É este o meu escolhido. Você é um escolhido de Deus. Deus ungiu você. E quando Deus ungiu Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E esse menino, ruivo, não, né, foi ungido rei, tinha uma promessa para ser rei. Fala comigo, rei. Não mudou nada em sua vida, ele voltou para o cotidiano. Foi apacentar ovelhas. Mas Deus foi treinando esse menino no secreto, na intimidade. Ele lutou com um leão, ele lutou e matou um urso, e Deus foi treinando esse homem, até que na sua intimidade, até que no momento que Israel tinha uma luta com os filisteus, e a Bíblia diz que em Samuel 17, que um gigante se apresentava 40 dias diante de Israel e falava: não há um guerreiro no meio de vós? Há um homem que possa me enfrentar? E durante 40 dias
o gigante Golias, um homem de mais de 3 metros de altura, enfrentava o exército de Deus. E a Bíblia diz que esse menino, um dia, apacentando as ovelhas, seu pai chega e fala, vai levar alimentos, né, que eles vão se apresentar ali durante 40 dias desafiando, você conhece a história. Davi foi então naquele ambiente de guerra. E chegando ali, um homem que tinha promessa, diga comigo, promessa, foi ungido. O Espírito do Senhor estava sobre Davi. Espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Amados, eu tenho orado a Deus pedindo coragem. E quando eu vejo os homens de Deus em Atos, quando se levantavam os inimigos, eles oravam, Senhor, concede-nos coragem, para que anunciemos o teu nome com ousadia. E assim o Espírito Santo, ele faz, porque se você é ungido do Senhor, o Espírito de ousadia está sobre ti, amado. Basta crer e depositar sua fé no Senhor. Davi tinha então, como ele passou pelo cansaço, uma vida de intimidade. Ele tinha um testemunho do Espírito. Os seus olhos estavam no Senhor. Eleva meus olhos para os montes. Muitos salmos foram compostos por Davi. Eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o socorro. Os salmos de Davi dizendo que o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Guia-me às águas tranquilas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus e a intimidade com Deus, nós temos o testemunho do Senhor na nossa vida. E possamos passar, por mais que o cansaço venha, por mais que a exaustão venha, há um testemunho dentro de você, nas suas entranhas, que Deus me ama e me ungiu. E há promessa na minha vida. Mas não é fácil. Não é fácil. Davi tinha uma promessa de ser rei. Deus fez de Davi um guerreiro, foi trabalhando no seu coração. E é interessante, amado, que na caminhada como líder, como eu falei, que muitas vezes o cansaço traz frustração, traz um futuro incerto, insegurança muitas vezes, vontade de desistir. Esse homem não desistiu. Veja o texto então de 1 Samuel 17, 28. Eu quero que você acompanhe na Bíblia. O primeiro desafio de Davi, ungido rei. Quando ele chega ali naquele ambiente de guerra e vê aquele gigante desafiando o exército de Deus vivos, então ele pergunta ao seu irmão, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Um homem que foi ungido segundo o coração de Deus. Veja só uma coisa. Quando ele chega na presença do profeta, o que o Senhor diz, eu vejo o coração deste homem. Preste atenção. E a primeira afronta que Davi tem contra a sua casa, contra os seus irmãos, chamando de presunçoso, e o irmão mais velho fala, eu sei que teu coração é mau. Gente, sabe o que é isso? Deus fala que teu coração é bom, e o teu irmão diz que teu coração é mau. E Jesus disse que muitas vezes os nossos maiores inimigos seriam os da própria casa. Sabe por quê? Porque se vir um chinês falar para você que você é mau, você vai... O problema é seu. Agora, se um pai, se uma mãe, se um irmão mais velho, que era respeitado com honra, falar você é mau, aquele é uma faca. Mas ele não desistiu porque tinha um testemunho do Senhor. Então a primeira afronta que Davi teve, amado, o seu irmão chega, eu sei que você é presunçoso e seu coração é mau. Um homem segundo o coração de Deus, que Deus ungiu, falando, eu conheço o teu coração. O irmão mais velho fala, teu coração é mau e presunçoso.
Misericórdia. Davi foi desacreditado pelos seus irmãos. Não acreditavam nele. E muitas vezes é assim, não é verdade? Sim ou não? Né? Às vezes um homem e uma mulher de Deus são desacreditados pela própria família, amados. Não creio, desacredito de você, mas Deus acredita. Diga amém. Amém? Quando Deus diz que é bom, não dê ouvido aos homens. Porque fé é crer naquilo que a palavra de Deus diz, não naquilo que o homem diz. Eu tenho o testemunho do Espírito, eu tenho o testemunho do Senhor. Deus me ama, me escolheu, em nome de Jesus. Davi também foi desprezado por Saul. Veja o versículo então 31, seguindo aí onde 17, 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra esse homem. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Foi desprezado pelo rei. Mas é interessante que o rei viu a ousadia. Saul viu que aquilo que ele tinha, o Espírito Santo que foi tirado e colocado sobre Davi, ele via que o Espírito do Senhor é com Davi. Veja a sequência. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército dos Deus vivos. Davi tinha consciência que ele era um representante de Deus nessa terra. Davi tinha consciência que Satanás não desafia um homem, não desafia você, ele desafia o próprio Deus. Quando Paulo está perseguindo a igreja, Saulo, o que Deus diz para ele no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você precisa entender pelo testemunho do Espírito que Deus é com você, e aquele que se levanta contra você, se levanta contra o Senhor. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus. Creia. Eu creio, Jesus. Em nome do Senhor. Terceiro, Davi foi desprezado pelo gigante Golias. A Bíblia diz, em 1 Samuel 17, 41 a 51. Vamos lá então. 1 Samuel 17, 41 a 51. Vamos ler, irmãos, leia comigo. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Veja uma palavra: desprezo. Muitas vezes é assim que o inimigo olha para você e fala: com desprezo. Ih, não é verdade? Uma afronta, né? Não vai dar em nada. Vai desistir. É fraquinho. Veja só, gente. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro vinha à frente e se aproximou de Davi, olhando para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e te darei a carne, as aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Não foi a mim, foi a Deus. Hoje mesmo o Senhor o entregarás nas minhas mãos, e eu matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha do Senhor lhe entregará
todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra ao seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravado e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs-se em pé sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Que ousadia, gente! Oh Deus, dá-me um som de Davi. Que ousadia! Imagine, um menino ruivo, mas que tinha um Espírito Santo. Que tinha uma força que vem do seu interior. Uma força, uma representação do exército. Você desafiou o exército do Deus vivo. Você vem a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou em nome do Senhor. Hoje mesmo o Senhor te dará a tua cabeça nas minhas mãos. Que ousadia. Davi era um homem de batalha, mas porque tinha intimidade, andava na palavra e sempre era lembrado quem ele era, quem Deus é e as promessas de Deus. Davi venceu o cansaço numa vida particular. Deus o fez numa vida pública como guerreiro. Amém, gente? Amém? Davi tinha um foco, os olhos em Deus. Eu não sei quanto a você, mas uma das questões que me tira, e muitas vezes eu me sinto fraco e exausto, é quando eu tiro os olhos do Senhor. Sim ou não? Muitas vezes nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para as circunstâncias. Tiramos os olhos de Deus e vimos que os obstáculos são grandes. Nós tiramos os olhos de Deus e os gigantes parecem que são muito gigantes. Eu falo assim, é impossível, eu não vou conseguir. Ai, é muito difícil, eu vou voltar, eu vou retroceder, é muito difícil, eu não aguento mais, eu vou voltar. Por quê? Porque tirou os olhos do Senhor. Por isso que em Hebreus, o autor de Hebreus fala, olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para aquele que te chamou, olhe para aquele que te ungiu, olhe para aquele que realmente o Espírito do Senhor foi derramado sobre ti. Por isso, amados, em momentos de exaustão, se você se sente assim, olhe agora para Deus, olhe para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista, me guio por fé. Amém? Amém, gente? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Não abra mão da promessa do Senhor. Não abra mão daquilo que Deus te deu e aquilo que Ele mandou você fazer. Não abra mão. Mas com certeza, quem tem fé para influenciar será afrontado. É interessante o exemplo de uma maratonista sobre a questão de olhar. É conhecido a história de uma empresária, uma menina que trabalhava, e de repente, ela numa maratona, ela sentiu do Senhor, ela foi impulsionada a participar daquela maratona. E ela treinou por muito tempo, muitos meses, estava chegando aquela maratona de dezenas de quilômetros, e treinou, né, com seus amigos, né, a intenção dela não era ganhar, mas era participar, porque no reino de Deus não é quem chega primeiro, é quem chega. Muitos já chegaram, nós daqui a pouco estamos chegando lá, amém? Falta pouco, às vezes já são 5 para meia-noite, não morra na praia. Deus é com você, amado. E essa maratonista, então treinando, e de repente chegou o dia da maratona, e ali está o Thiago, né, que gosta de correr, né, Thiago? Maratonista aí, oh, maravilha.
E chegou o dia da maratona, então, aquela multidão, dezenas de quilômetros, e ela começou a correr, 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 e foi correndo, e o tempo foi passando, os quilômetros foram correndo, e ela foi correndo, e os desafios começaram a ficar, porque ela começou a se sentir cansada, ela começou a se sentir exausta, ela começou a dar bolhas no seu pé, ela começou o coração a disparar, até certo ponto que ela não suportava mais a dor. E conta a história que ela correndo, e aquelas bolhas, dores insuportáveis. E amados, e ela correndo, e de repente ela não conseguia enxergar mais nada à sua frente. E de repente, naquela corrida, muitos já tinham chegado, mas ela fez aquele desafio no coração que ela ia chegar no final. Mas chegou um ponto que ela não aguentava mais, e de repente naquela corrida, ela correndo, né? E ela não conseguiu ver mais nada, ela veio e desmaiou, e conta a história que ela caiu de boca no chão, e ali se ralou e ficou prostrada. E talvez ela ali frustrada, falando assim, eu não consegui. Mas diz que seus amigos que treinaram com ela falaram, levanta a tua cabeça e olha para frente. E quando ela levantou a sua cabeça, ela estava a poucos metros da chegada. E diz a história que quando ela olhou para o alvo, quando ela olhou que a faixa estava próxima, ela buscou forças lá de dentro, e ela levantou e correu até o final, querido. Por quê, amados? Porque nós temos que estar com os olhos no alvo. Não olhe as circunstâncias, não olhe o processo, não olhe as dificuldades, olhe para Jesus. Antes de sermos participantes, Jesus ele chama antes de sermos participantes da sua glória. Devemos ser participantes da sua cruz. Temos que tomar a cruz, porque depois da cruz está a glória. Essa é a mensagem do reino. Essa é a mensagem do Evangelho. Toma a tua cruz e siga-me. Aleluia. Por isso olhe para Jesus. Fala comigo, olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Em momentos de exaustão e de fadiga. Eu sei o que você está passando. Eu passei por muitas coisas assim. Mas nesse momento o Senhor me fez lembrado quem eu sou. E que falta pouco. No nome de Jesus. Segundo o que eu aprendo. Olhando o texto base que nós lemos em 2 Samuel, abra lá mais uma vez. Em 2 Samuel 21, 15 a 17. Vamos para o texto base que nós escolhemos. 2 Samuel 21, 15 a 17 diz assim: houve ainda outra batalha. Fala comigo, outra batalha. Aí, muita gente fala assim, mas a guerra não acaba nunca. Amados, enquanto você estiver nessa terra, vai haver luta. Quero te dar uma boa notícia. Ou uma má, não sei como se pode, mas houve outra batalha. Nós sempre vamos estar em guerra. Entenda isso, não é que eu estou falando para amedrontar os irmãos, que você vai estar batalhando, não. Mas sempre você vai ter adversários, sempre, amado. Os adversários, o mundo, que compete com o coração do homem, as preocupações da vida são inimigos, a morte. Nossa, tantos adversários que nós temos, mas em Cristo nós vencemos todas. E eu aprendo então com Davi, a segunda questão que eu aprendo com Davi. Que não há batalha na nossa vida que não se repita. Se fomos vencedores num determinado momento, Satanás com certeza irá nos provar muitas vezes da mesma forma para ver como nós estamos. Não sei quanto a você, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Não sei, que parece que vem um filme e você passa pelas mesmas situações. Parece que é um filme que você voltou lá atrás e falou, não acredito que eu estou passando por isso de novo. Que é isso? Por quê, amado? Porque Deus muitas vezes ele prova a nossa fé para ver se você é aprovado por Deus. Deus nos prova.
O diabo nos tenta para que você caia. Mas a provação de Deus, ela nos promove. Ela faz de você um guerreiro experimentado. Agora, as tentações de Satanás é para roubar, matar e destruir. Te derrubar, te jogar no chão, te humilhar. Você viu ali? Você viu o que o inimigo faz? Ele te despreza. Gente, olha a voz de Satanás. Desprezou no seu coração. É fraco. Mas Deus não. Eu ungi você. Você é guerreiro. Você é meu filho. Vá. É assim que Deus faz. Ouça a voz de Deus. Sempre há batalhas que se repete. Davi novamente. Veja o texto. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Novamente se repete a batalha entre filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbi-Benoni, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benoni pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisaí, filho de Zeruí, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, novamente, Davi enfrenta um filisteu. Parece que as coisas se repetem. E veja que interessante, porém a Bíblia deixa um detalhe interessante. Que Davi estava cansado. Que através da batalha Davi se cansou. E por causa do cansaço, Isbi-Benoni, falado aqui, ele colocou no coração que ia matar Davi. E ele vinha para matá-lo. Amados, é um grande perigo quando nós estamos cansados. Muitas vezes podemos abrir mão daquilo que Deus nos prometeu e daquilo que Ele quer. Cuidado com o cansaço. Por quê? Veja que interessante. A Bíblia diz, o profeta Samuel relatando sobre o gigante Golias, diz que ele tinha mais de 3 metros de altura, que a sua couraça, aquilo que ele vestia, pesava 60 quilos, era de bronze e pesava 60 quilos, toda aquela ferradura que ele usava, e a ponta da lança de Golias tinha 7 quilos. Sabe o que é uma ponta de lança? Já pegou uma marreta? Uma marreta. E que tu pega assim, ela pesa, chega... Imagina, 7 quilos tinha a ponta da lança do homem. E Davi viu aquele gigante e falou: eu vou em nome do Senhor. Deus vai me te dar a tua cabeça nas mãos. Porém, Isbi-Benoni, a Bíblia deixa clara que ele era de pequena estatura. Ele usava uma espada nova, significa que era um guerreiro inexperiente. Veja o detalhe, mano. Golias era gigante, um guerreiro, tinha uma couraça de 60 quilos, sua ponta da lança pesava 7 quilos, era um guerreiro desde menino, experimentado. Davi o derrubou. E de repente, quando ele se cansou, Isbi-Benoni, a Bíblia diz que ele era inexperiente. Era um inimigo inexperiente. Ia pegar a espada e o matá-lo quando ele estava cansado. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Não despreze os seus inimigos. Muitos derrotas de Israel, porque eles falavam assim: não precisa incomodar o exército. Vamos com poucos homens, que nós vamos ganhar essa batalha. E o que o Senhor falava? Eles saíam envergonhados e derrotados. Por quê? Porque Davi tinha a unção do Senhor e sabia que Deus pelejava por ele. Porém, Davi se cansou. E quando ele estava cansado, um inimigo insignificante perto do outro iria matá-lo. Não despreze os seus inimigos. Gente, vocês estão entendendo? Amém, gente? Não despreze os seus inimigos. Outra coisa que eu entendo aqui, esse homem vinha por trás. Isso significa que quando você vê um inimigo à tua frente e te afronta, é uma coisa. Vocês estão entendendo?
é uma coisa, você está vindo, você está visualizando, eu estou vendo, o cara é grande, é gigante, mas Deus é comigo, eu vou te encarar, vamos lá, pá, agora, aí guerra, vamos lá, e Deus na cabeça. Mas diz que Davi se cansou e o inimigo vinha pelas costas. Amados, preste atenção. Você já viu, quando você está cansado, você não consegue discernir o que é. E fala assim, está vindo pelas costas, está drenando minha energia. Eu estou sem força, estou cansado. Eu não estou vendo o que está acontecendo. Muitas vezes são os inimigos que vêm por trás e querem te matar. Gente, presta atenção nisso. Eu quero trazer discernimento à igreja. Veja que é Isbi Benoni, um jovem que não era, espada nova, não era experimentado em guerra, ia matar Davi. Então, quando você não conseguir discernir, vai sentir um peso espiritual, saiba que muitas vezes são inimigos sutis que querem muitas vezes drenar a nossa energia, a nossa força. E o mundo, Satanás, ele é muito especialista em drenar você, te deixar cansado, mas você pode ficar vulnerável. A ponta da lança de Golias tinha 7 quilos, desse tinha 3. Veja só. Amém? Estão entendendo aí os irmãos? Né? Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque, gente, é o momento. Deus sabe por que está falando isso. Em último lugar, o que eu aprendo a passar pelo cansaço. Em momentos de cansaço, qual princípios nós aprendemos aqui com Davi, por último? E essa é a palavra que eu gostaria de ministrar hoje a você, igreja. Preste atenção, olha todos para mim aqui. Eu quero que eu vou olhar nos olhos dos irmãos. Preste atenção, amado. Em terceiro lugar, o que eu aprendo com esse texto. Esteja cercado de amigos. Fala comigo, esteja cercado de amigos. Gente, esteja cercado de soma, de cobertura, de soldados, de pessoas que realmente amem você. Porque Davi, no momento cansado, no momento que ele estava exausto, Isbi Benoni ia matá-lo. A Bíblia diz que os soldados de Davi, os amigos de Davi, chegaram antes e mataram ele. Isso significa, amado, que muitas batalhas você não pode estar sozinho. Você precisa de cobertura espiritual. Você precisa de homens que orem por você. Você precisa de pessoas que encorajem você e digam, não desista, não abra mão, tenha coragem e mata o inimigo por trás de você. Você não vai desistir. Esse inimigo quer te drenar, te matar, mas eu vou cobrir você em nome do Senhor. Amados, nós precisamos estar cercados de amigos. Eu muitas vezes na minha vida não desisti. E fui tentado muitas vezes e sou tentado, amado. Muitas vezes a desistir. Mas não desisti porque homens de Deus e mulheres de Deus falaram, não desista. Você é ungido do Senhor. Deus tem promessa para você. Já tive momentos frustrados, cansado, me sentindo frustrado. Eu olhava o meu horizonte e não enxergava nada. Hoje a igreja é uma bênção, mas teve momentos que eu falei, Deus, eu vou parar. Eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que eu sou ungido do Senhor, eu sei que o Senhor tem promessa na minha vida, mas eu não aguento mais. Mas teve homens de Deus, amigos, que chegaram e falaram, Deus escolheu você, fique firme, não apague a lâmpada de Israel, Deus é contigo. Por isso eu quero falar para você, amado, em momentos de cansaço, seja cercado de amigos.
de soldados, que muitas vezes você não está vendo os inimigos às tuas costas, mas eles estão vendo e pelejando por você. E eu me arrepio de ver pessoas que querem congregar e não congregar com os irmãos, com a igreja. Quer saber de uma coisa, querido? Eu vou falar uma coisa. Muita gente fala assim, é difícil a convivência familiar, é muita divergência, os irmãos não acreditam, não sei o quê, e pá, né? A vida da igreja também é assim, ponto de divergência, o pastor tem que chegar, gente, vamos alinhar aqui, ó. Tá tendo uma coisinha, mas vamos aqui, a palavra diz isso, né? Porque eu penso assim, outro pensa aqui, fala assim, aí você tem que pegar e falar, irmãos, vamos por aqui. É difícil a convivência, nós temos uma natureza caída, é difícil, a igreja é assim, nós estamos sendo aperfeiçoados. Aqui é uma coluna de discípulos, de aprendizes. Não tem pessoas perfeitas aqui. Há um que é perfeito, aqui é Cristo. É difícil, amado. Mas uma coisa eu posso afirmar, quando você está cansado, quando você é atingido pelo inimigo, quem que vai te amparar? Tua família. Quem que vai ficar com você, chorando com você, pagando o preço, muitas vezes tirando dinheiro do bolso e te sustentando? Tua família. Quem vai cobrir a tua vida? Tua família, a igreja, os irmãos. E eu aprendo uma coisa. Muitas pessoas, a autossuficiência é um inimigo da igreja. Porque você muitas vezes está autossuficiente, eu estou bem, bem-estar, tudo bem. Mas eu vou falar um negócio para você, querido. 95% da tua vida você vai estar assim. Mas 5% você vai precisar de alguém. E são os momentos mais cruciais da sua vida. Naturalmente falando, todos aqui que estão aqui, todos, vão passar por momentos difíceis. Isso eu não estou falando, profeta do Apocalipse. Não, amado. É normal. Você vai envelhecer. Você envelhece. Você tem fadiga. Deus é fiel, Ele cuida da gente, mas infelizmente acontece, amado. A gente não está no mundo. A Bíblia diz, não peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Nós estamos no mundo. E nesses momentos nós precisamos de amigos. E eu posso falar que eu tenho amigos. Glória a Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Você tem amigos? Você tem pessoas que se hoje você precisar, num momento de cansaço e de desespero, você vai abrir mão de tudo. Eu ouvi uma coisa de um pastor, achei bem interessante. Ele falando assim, você já viu? O casal está com um problema no casamento, com dificuldade, fala, a mulher, vou desistir, o marido, vou desistir, não aguento mais. E vai buscar conselho de uma pessoa que é separada, frustrada, que foi frustrada naquela área, vai buscar conselho dessa pessoa, querido, ela vai te empurrar para o buraco. Se você está com problema no casamento, procure um casal maduro. Procure um casal que tem estabilidade. Não vá procurar no mundo pessoas frustradas, amado. Se você está com dificuldade na empresa, busque um homem de Deus que tem os negócios corretos. Fala assim, o que eu faço? Me ajuda, me dá conselho. Não, vai buscar com gente frustrada, derrotada. Não, amado, eu não estou falando que é derrotado. Mas procure pessoas que são realmente soma, vão te ajudar. Vocês estão entendendo? Davi, quando se cansou, mas ele estava na batalha do Senhor. Davi estava na batalha do Senhor. Quando ele se cansou, ele ia morrer, mas ele estava cercado de amigos. Gente, isso diz muito da vida da igreja. Por isso que eu tenho orado ao Senhor para que mais rápido possível a igreja interaja de uma forma que isso aconteça naturalmente, em grupos de comunhão, sei lá, em ministérios, você se envolva com a igreja. Eu sei que pessoas novas estão chegando aqui, e eu me preocupo com vocês. Eu realmente me preocupo com vocês, principalmente com os novos. Por quê? Porque eu sei que as pessoas que a gente tem andado mais tempo estão aqui batalhando no ministério, mas você que está chegando agora, a minha preocupação é muito grande com você. E eu peço aos irmãos mais maduros, mais velhos,
que estão aqui caminhando mais tempo, abrace essas pessoas. Você que é novo, não fique novo, se envolva no ministério, fique aqui, cara. Mas peça uma coisa. Se você se sentir cansaço, pelo amor de Deus, liga para mim, liga para o irmão aqui. Não anda sozinho, amado. Não anda sozinho. Anda com a igreja. Ande com os irmãos. Às vezes é difícil, mas você vai precisar. Os irmãos entendem, amém? Mas há um outro gigante que Davi teve que enfrentar. E esse gigante o derrubou. Davi matou o urso, matou o leão, matou Golias. Davi, fazendo a vontade de Deus em muitas guerras, era vencedor. Até que um dia ele baixou a guarda e olhou para a vizinhança e cometeu pecado. Os gigantes exteriores não derrubaram Davi, mas um gigante interior o derrubou. Uma coisa que nós devemos entender, amado. Existe uma grande diferença de inimigos externos e um inimigo interno. E eu falo uma coisa para você. Romanos 8 diz que nada te separará do amor de Deus. Nem fome. Você está passando fome e não vai te separar. Nudez. Pode vir um anjo do céu e vir assim. Você fala, não, Deus me ama. Pode vir, sabe, exércitos se levantarem, montes se levantarem contra você. Nada separará do amor de Deus. Mas uma coisa separa: o pecado. Isaías, os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Esse gigante te derruba e te joga na lona. Mas a Bíblia diz que esse homem de Deus, em Salmo 51, ele falava que ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor. Ele falava, Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Lava-me com um sopo e ficarei mais alvo do que a neve. Esse homem de Deus que falhou com Deus e caiu na lona, ele olhou para as suas entranhas e falou, sei que do íntimo tu me amas. E eu confessarei o meu pecado. E sei que o Senhor me levantará. E ele fala, porque o pecado, amado, os inimigos exteriores, eles não te separam de Deus. Mas quando Davi pecou, a Bíblia diz que ele perdeu a alegria da salvação. Ele era salvo, mas perdeu a alegria. Tem muita gente, crente aqui sem alegria, porque está em pecado. Tem muito crente sem espírito voluntário. Porque Davi pede, Senhor, torna-me da alegria da salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Vença esse inimigo pela confissão, pelo arrependimento. Porque, amados, esse inimigo sim te derruba. Golias é fichinha perto do pecado. E muitas vezes a gente acha, meu inimigo é o fulano de tal, meu inimigo é tal, não sei o que, amado. No inimigo, a Bíblia diz, Jesus falou que os maus pensamentos, o que contamina o homem é o que sai do seu coração. É o que está dentro dele. Jesus falando àquele povo, falou assim, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Por quê? Porque o coração está longe do Senhor. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você... Interessante que, falando sobre amigos, a Bíblia diz, em Efésios 6, versículo 1, carregai os vossos fardos, as vossas cargas uns dos outros, e cumprireis toda a lei de Cristo. Agora, achei interessante o pastor Valdemar, quando ele falou na igreja, nós devemos carregar os fardos, não a cruz. A cruz é individual. Cada um tome a sua cruz. E quando a Bíblia fala de cruz, ela fala de você sacrificar o eu, o pecado, cravar na cruz.
E isso ninguém pode fazer por você. Ontem eu falando com uma cliente, ela falou assim que ela estava orando e pagando o preço com uma pessoa e orando ali junto, tal, né? E o namorado dela, né? Palavras de Deus que eles iam casar e não sei o que. Ela falou assim, mas ele te despreza, ele é tão bruto com você. Como é que você vai casar com esse cara e tal, não sei o que. Vamos fazer um propósito. E ela é mulher de Deus mesmo. Ela falou assim, eu tenho experiência de Deus responde a oração. Eu tenho experiência. E ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos acordar de madrugada das 4 às 6 da manhã. Nossa, ela falando para mim, eu falei, meu Deus. Das 4 às 6 da manhã e nós vamos orar. Em um mês, Deus vai te responder se esse homem é de Deus ou não. E quanto mais eles oravam, mais o cara ficava agressivo. Mais agressivo. Aí ela falou assim, olha, eu não sei, tem alguma coisa. Eu achei interessante que ela falou, tem alguma coisa, porque eu oro assim, eu tenho orado e Deus responde a oração. Ou ele ia ser transformado ou Deus ia tirar. Alguma coisa está de errado, eu quero que você me fale agora. O que está de errado? E quando ela perguntou, a jovem falou assim, é que nós estamos com relações sexuais. Ela falou assim, eu estou pagando um preço em Deus, jejuando pela tua vida e você em pecado. Como é que Deus vai responder? Não tem como. Então muitas vezes a gente quer orar, mas não quer se posicionar. Como é que Deus vai responder se vocês não têm tido uma vida com o Senhor? Vocês estão entendendo? A Bíblia diz, por isso, nem ore. Vou pagar. Você entrou numa batalha que a pessoa não quis, não quer. Quer dizer, você está lá de madrugada orando, mas a pessoa não quer, meu irmão. Olha, durma tranquilo, querido, vai dormir. Vai dormir, não entra na batalha desse não. Agora, um homem e uma mulher de Deus que se cansou, você entra assim, fala assim, você não vai desistir. Né? E nós temos visto nosso irmão Tony sofrendo. E eu sei que Deus vai levantá-lo muito mais poderosamente na força do Senhor. Vemos a Nidalva, uma mulher de Deus que tem sido provada na sua vida. Mas ontem, falando sobre prova, quero só falar para os irmãos uma coisa. Você acha que tem problema? Você acha que tem problema? Eu vou falar um problema para você. Ontem eu no salão trabalhando e conversando com uma pessoa e de repente alguém falou que ia fazer uma cirurgia de coração e é um cliente, uma pessoa muito estimada, um homem de Deus. E eu falei, Deus vai fazer uma cirurgia, apertou o coração. Eu falei, aquele homem é de Deus. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu falei, que prova e tal, não sei o quê. E de repente a pessoa que estava na minha cadeira, uma mulher, ela falou assim, fiquei sabendo, ela tem 8 cirurgias no coração. Ela ficou 1 ano em coma no hospital. 1 ano em coma. Tá? Tem 4 filhos. O coração que ela está com transplante morreu. O coração está batendo com marca-passo. E ela está esperando um novo transplante. Eu falei assim, Deus, eu tenho problema? Meu Deus. Gente, tem pessoas sofrendo neste mundo. Tem pessoas muito piores que você. Às vezes nós olhamos na nossa perspectiva humana e não olhamos o sofrimento alheio. E quando você olha, o Juliano Som, que é um profeta de Deus nesse Brasil, ele falou assim, muitas vezes nós achamos que somos pobres, porque nós não conhecemos países que vivem em miséria, que não tem saneamento básico, que vivem em regime de escravidão, querido. Mas se você brasileiro visse na ONU o que os outros países passam, você fala assim, eu sou rico, eu sou milionário, meu Deus, eu sou abençoado demais. Gente. Você é abençoado. Você não tem noção. Você é abençoado demais. Amém, gente? Então eu queria só responder. Primeiro, mantenha os seus olhos no Senhor. Para vencer o cansaço. Mantenha os seus olhos no Senhor. Não se esqueça que o fato de você ter vencido uma batalha, as batalhas acabaram. Vai ter outras. Mas Deus está com você. Em terceiro lugar, esteja cercado de amigos. Esteja congregando numa igreja. Esteja com cobertura espiritual. Hebreus fala, não deixais de congregar como costumes de alguns. Cuidado, é perigoso. Não ande sozinho.
E em último lugar, cuidado com o inimigo que está dentro de você.